Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a Modular Cripto, sua fonte de informação na Web3. Hoje estamos aqui com um quadro novo, onde vamos apresentar então a Polkadot 2.0, se é que podemos chamá-la assim. Então queria primeiro apresentar meu querido amigo Guelph também, que está aqui comigo, para trazer então essa discussão super interessante para o ecossistema e também uma discussão muito, mas muito nova. Guelph, como é que você está, meu caro? Fala, Cura. Estou ótimo, muito obrigado. Bom, segundo o iSociers, a Polkadot está se tornando um monstrinho, novas atualizações e recentemente nós tivemos aí o Decode 2023 lá em Copenhague, onde o Gavin Wood apresentou uma nova solução. E nada mais interessante do que a gente conversar com o Lauro e com o Luiz, que são embaixadores e também representantes aí da Polkadot no Brasil. Sejam muito bem-vindos aí, Luiz e Lauro. Boa. Lauro, se apresenta pra gente antes aqui, você que já é do ecossistema cripto há bastante tempo, já tá aí com a cara a tapa há muito tempo, então o seu rosto a gente já conhece, né? Quem que é Lauro? Mas se explica pra gente quem que é Lauro. Valeu. Primeiro, valeu pelo convite, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Cara, eu sempre tive uma curiosidade muito grande, assim, por tecnologia desde criança. Tomei vários choques ao longo da vida, assim, tentando entender como é que as coisas funcionavam e tal, brincando com eletrônicos. E aí, naturalmente, eu fui me interessando por computadores, aprendendo a programar e tal. E sempre fui meio rebelde também, assim, meio de questionar autoridades e tal. Então, foi muito natural eu ir para esse segmento, assim, de cripto, né? Comecei a me interessar por Bitcoin já quando eu entrei na graduação, ali em 2010, 2011, mas eu ainda era muito juvenil, assim, para entender o que estava acontecendo. Perdi uma grande oportunidade de minerar Bitcoin barato, com CPU, né? E alguns anos depois eu continuei acompanhando e finalmente quando a Ethereum passou pelo hack da DAO, eu decidi entrar de vez assim no mercado. Isso foi em 2016. Eu realmente coloquei dinheiro e tal. E desde então eu passei a me dedicar cada vez mais. Hoje já faz uns 2 anos que eu me dedico completamente para isso, programo para Web3 e mais especificamente eu me interessei muito por Polkadot, não existia ninguém falando de Polkadot no Brasil ainda, eu criei a primeira comunidade, o primeiro grupo do Telegram, o primeiro vídeo que está no canal oficial da Polkadot no YouTube, inclusive, e a partir daí foi natural me envolver cada vez mais, porque a comunidade foi crescendo, as pessoas iam demandando certas coisas, e o Luiz também esteve sempre comigo desde o início, assim, desde o primeiro vídeo que eu fiz pro canal oficial da Polkadot, o Luiz estava lá, só que estava nos bastidores, né? Ele ajudou muito ali na divulgação, na tradução dos slides e tal. Só não aparecia. Daí agora ele tá um pouco Agora deu o mais... doxy, né? Agora cansou do anonimato e tá aparecendo. Eu Boa, tava lá Luiz chorando também. nesse dia. Boa, Luiz também, cara, se apresenta pra gente, assim, o seu rosto é novo, mas eu sei que está no ecossistema há bastante tempo, então esse rostinho aí é novidade pro ecossistema cripto brasileiro, então se apresenta pra gente, por favor. Pô, valeu. Primeiro agradecer, é um prazer estar aqui. Valeu, João, valeu, Guerra, por terem convidado. Cara, eu comecei mais ou menos, eu estudei cripto em 2015, foi quando eu ouvi num podcast do Jovem Nerd, eles eram bem famosos em podcast na época. Eles falaram sobre Bitcoin e tudo mais, eu fui estudar na época, só que eu estava começando a faculdade de psicologia, que é o que eu me formei, e na época eu não dei muita bola, assim, eu não estava muito confiante no que aquilo poderia se tornar, eu fiquei clicando em anúncios para ganhar uns satoshis, assim, mas esse foi o máximo que eu cheguei na época, e, pô, eu depois meio que abandonei, eu até baixei uma carteira na época chamada Coinbase Wallet. Peraí, só o avião tá bem alto aqui. Mas já daqui a pouco já passa. Eu baixei uma carteira chamada Coinbase Wallet. Na época a Coinbase era só carteira, em 2015.
E aí eu ia clicando em anúncio, acumulando nessa carteira aí, nem mexia em corretora nem nada, não vendia, só acumulava. E deixei lá, assim. Depois de um tempo eu cansei de fazer esse negócio, depois de alguns meses acumulando, de clicando em propaganda, porque eu não queria comprar, que eu achava perigoso. E eu não estava muito focado nisso na época também. E, enfim, né, um tempo depois eu vejo passando nos jornais em 2019, assim, 2000 na verdade, 2017, passando, assim, sobre o boom dos criptos, os novos milionários e não sei o que e tudo mais. Aí, cara, aí eu falei, putz, foda, deixei passar isso. E aí, no final de 2019, eu já estava formado, eu estava formando em psicologia já, só que eu tinha muito interesse também em programação, em desenvolvimento e tudo mais, porque eu tenho interesse por essa coisa de como funciona as redes, sabe? Tipo, eu basicamente saí de das pessoas, redes orgânicas, para as redes de computadores. Aí eu comecei a estudar programação, eu fui para a faculdade de programação também, enquanto eu comecei a estudar cripto mais aprofundado também, porque eu comecei a enxergar ali algo que eu realmente gostaria de estar mais envolvido em cima, no final de 2019. E nisso, pô, peguei ali o boom do DeFi, né, em 2020 e tudo mais, e foi logo em 2020 também que eu comecei a estudar, depois do boom do DeFi, né, eu comecei a estudar soluções de escalabilidade, e aí conheci as várias outras blockchains, e inclusive a Polkadot. E por causa do Gavin Wood ter participado da Ethereum e tudo mais, me interessei muito pela Polkadot, pela estrutura que ela oferecia. E cheguei lá no chat, no Telegram, conheci o Lauro lá. E aí, pô, foi onde eu comecei a direcionar meus estudos, assim, Ethereum e Polkadot, né? E assim foi. Pô, muito, muito interessante. É até um ponto que você trouxe aí, que você se interessou pela tecnologia através do Gavin Wood. O Gavin Wood, que é um dos fundadores do Ethereum, desenvolveu a linguagem Solid. E até mesmo eu queria perguntar pro Lauro, você que conhece bastante sobre a infraestrutura, sobre a tecnologia por trás das blockchains, o que que te motivou? Qual que foi o mosquitinho ali? O que que te picou na hora que você partiu para Polkadot? Você começou lá atrás no Ethereum, não tinha nada ainda de infraestrutura. Aí o Gavin Wood separou do Vitalik e decidiu construir a Polkadot. Qual que foi? O que que você sentiu? O que que fez você ir para Polkadot nessa época? Uhum. Então, como programador na Web 2, eu já vivia uma transição, uma mudança de paradigma, que era essa mudança das estruturas monolíticas para os microserviços. Então, na Web 2 a gente já falava muito disso. Tinha muita coisa migrando para cloud, tinha as cloud functions, enfim. Já existia esse fenômeno de você começar a pensar os sistemas complexos de maneira bastante fragmentada. Então, você começar a escalar eles de uma maneira que não fosse, digamos assim, centralizada e monolítica mesmo, né? Num único bloco de coisas. E esse paradigma ele é muito inspirado na própria natureza. A gente tem algumas redes, como o micélio, que é essa base dos fungos, dos cogumelos e tal, que ele é muito fascinante, é incrível mesmo, assim, tipo, é uma verdadeira rede descentralizada que, se você cortar um pedaço desse micélio, ele consegue se reconstituir, ele também troca mensagens de como essa rede deve ser reconstituída e tal, enfim, ele é muito resiliente, ao ponto de que, se por acaso acontece alguma catástrofe e parte dessa rede morre, ela consegue se regenerar com base nos outros nós. E ela não tem essa coisa, essa figura central. Tal. Então, obviamente, Bitcoin e Ethereum já tinham um pouco dessa arquitetura nos nós. Mas quando se tratava do blockchain em si, eles ainda eram muito monolíticos. Então, a Polkadot vinha com essa ideia de, ao mesmo tempo que você fragmenta o blockchain, você ainda consegue manter uma unidade, um todo coerente.
Eu acho até legal esse background que o Luiz tem, por exemplo, em psicologia, porque às vezes a gente consegue fazer alguns paralelos entre redes sociais, redes humanas ou redes biológicas e tal, né? Então, a gente fala da Gestalt, por exemplo, que é essa coisa de que o todo é maior do que a soma das partes, né? Então, a Polkadot, para mim, vai nesse sentido, assim, é um design muito elegante que tem essa coisa de quebrar em várias partes, mas ainda assim ter um todo. E o todo só faz sentido quando a gente olha do ponto de vista macro. Se você pega só as partes, ele não faz sentido de forma isolada. A Ethereum, eventualmente, ela migrou para esse paradigma, com os rollups e tal. Mas lá em 2016, ela ainda era muito monolítica, a gente falava em sidechains, ou ainda estava se falando um pouco sobre state channels e plasma e tal, que acabou virando essa ideia de rollups. Então a Polkadot apostou nisso desde o início com as parachains. Então, parachains essencialmente são rollups, só que são rollups um pouco diferentes. Mais para frente eu posso especificar melhor qual que é a diferença. Mas essencialmente eles são como se fossem rollups. Então, acho que no white paper do Bitcoin até já se falava nisso, das sidechains e tal. Até o próprio Satoshi já tinha falado no fórum do Bitcoin Talk sobre como ele imaginava um mundo onde existiria outras blockchains conectadas ao Bitcoin, como eu acho que ele dá o exemplo da Namecoin para resolução de, de nomes, tipo um DNS da vida ou ENS. Então já existia muito essa discussão e eu acho que a Polkadot, para mim, pelo menos, foi a primeira que realmente consolidou essa ideia dos shardings, da modularização dos blockchains, sem comprometer a descentralização, de uma maneira, digamos, mais elegante, mais segura. E essencialmente foi isso, assim, foi uma coisa bastante técnica de arquitetura de sistemas, eu diria. Muito interessante, só dar uma continuidade no que o Lauro falou. Hoje, a Polkadot foi uma das idealizadoras aí desse sistema modular, tem a Cosmos também que veio com essa pegada. Hoje o Ethereum mudou, o roadmap está voltado mais para roll-up centric. No entanto, nós temos uma blockchain monolítica que é muito usada e eu acredito que está indo contra o resto, que é a Solana. Você acha, na sua opinião própria, você acha que o futuro de blockchains são modulares? Você acha que uma blockchain monolítica, tipo igual a Solana, ela não vai ter espaço no mercado? Cara, é difícil cravar. Eu particularmente acho que não, mas ao mesmo tempo sempre existe algum trade-off, algum ponto negativo e algum positivo. Até mesmo esse movimento que eu falei que aconteceu no Web2, da gente migrar de monolitos para microserviços e quebrar os serviços em pequenas partes, teve seus lados negativos e teve coisas que reverteram, né, voltaram atrás. Então, a gente tem grandes exemplos de coisas que deram muito certo, tipo o LinkedIn fragmentou muito assim a arquitetura deles, virou um case de estudo muito interessante de como processar bilhões de mensagens simultaneamente e tal. Já outros casos, como, se eu não me engano, o próprio Google, decidiram continuar tendo uma espécie de monolito, assim, se eu não me engano, eles usam o que a gente chama de monorepo, que é um repositório único com todos os sistemas no mesmo lugar, no mesmo código. Mas ao mesmo tempo eles criam várias ferramentas para lidar com isso, né? Porque à medida que o seu sistema cresce, ele fica cada vez mais tanto difícil de entender ele, de esmiuçar ele, né? Quanto de alterar ele sem quebrar outras coisas, né? Fica cada vez mais difícil de manter. Então, existem formas e existem vantagens de você ter uma aplicação monolítica. Pode funcionar. Agora, até olhando para a natureza,
né, para resiliência de sistemas naturais, biológicos, a tendência é que sistemas modulares, baseados em fractais e estruturas desse tipo, sejam melhores e tenham uma tendência maior a sobreviver, a crescer. Então, é difícil cravar, mas eu acho improvável, assim, que eu vejo como uma desvantagem, sabe? Boa, vocês ouviram aqui, modular tá voando. Mas, ô Luiz, cara, eu queria te perguntar agora, puxando já pro papo de Polkadot, queria te pedir uma questão básica, mas que eu sei que nunca é básico, porque as coisas são sempre em cripto são mais complexas do que parece, né? Mas, cara, o que é a Polkadot? Se você pudesse explicar a Polkadot assim para uma criança de 5 anos, como você explicaria? E também, já puxando um pouco do que o Lauro já falou, como que a Polkadot hoje se diferencia de outras chains como o Ethereum e Bitcoin? E aqui você pode citar algumas diferenças. Eu sei que se a gente for pegar o nível técnico, ainda mais com você e com o Lauro aqui, nós vamos ficar entrando em detalhes mesmo. Então, cara, pega algumas 2 ou 3 diferenças ali e se você puder falar pra gente, é claro, ia ser ótimo. Uhum. Cara, assim, em resumo bem simplista assim mesmo, a Polkadot é uma rede que conecta outras redes e fornece segurança para essas outras redes. É, simplificando, ela é basicamente isso, assim. Então, a Polkadot é essa camada zero, né? Começou a ser chamada assim pela questão de que ela foca em uma coisa só, que é a questão de segurança, enquanto que outras redes focam em escalar com aplicações, criar aplicações de todo tipo, né? Então, ela é essa camada base que fica embaixo dessas aplicações. Então, a Polkadot também tem essa questão de interoperabilidade, que é conectar não só as redes a ela, mas conectar todas essas aplicações, essas redes que estão acima da Polkadot, na camada 1, conectar umas às outras. Então, você consegue ter aplicações que usam benefícios de outras aplicações. Então, se você tem uma rede que não tem alguma coisa, você pode puxar da outra rede. E a Polkadot cuida disso também, tudo nativamente, no mecanismo de troca de mensageria ali que chama, que é o XCM, que permite que sejam feitas essas trocas nativas de mensagens entre essas redes conectadas à Polkadot, que a gente chama de parachain, né? Resumindo, basicamente é Só isso. para ver se eu entendi. São trocas de mensagem, mas também são trocas de dados. Tipo, eu posso enviar facilmente um ativo de uma chain para outra chain sem precisar de bridge, ou seja, eu não sei se eu entendi se foi isso aí. Essa troca de dados? Isso. Você quer É falar, Laura? isso, sim, é isso, e é mais do que isso até. Porque a gente está falando, quando a gente fala de mensagens, a gente pode falar de mensagens mesmo, uma coisa mais generalista e tal, alguma informação que precisa transitar de uma rede para outra, tipo um oráculo, ou a gente pode falar de um ativo mesmo, uma transferência, isso pode acontecer, só que ainda mais do que isso, a gente pode executar código de uma rede na outra. Esse é o potencial que ainda não foi explorado, o potencial futuro, que é o mais promissor, na minha opinião. Então você imagina assim, existe... Eu vou pegar o exemplo do Ethereum, por exemplo, que as pessoas entendem mais fácil, mas a Polkadot é muito parecida. Então, o Ethereum ali, a L1 dela, ela está na sua capacidade máxima. Né? A gente está tendo várias transações, ela fica superlotada, a taxa sobe para você poder usar. Os blocos estão sempre lotados. E aí, para escalar Ethereum, então a gente está criando essas L2, essas camadas subjacentes, assim, que pegam várias transações, comprimem em uma única transação para aumentar a capacidade de Ethereum e tal, e diminuir as taxas, né? Então, o que pode acontecer, o que às vezes acontece, é que uma L2 ela pode ficar mais famosa que a outra, e a gente tem o mesmo problema daí. Porque aquela L2, vamos supor que a Arbitrum fique super famosa e todo mundo só queira usar a Arbitrum. A Arbitrum vai ficar sobrecarregada também, aí as taxas da Arbitrum vão começar a aumentar e ela vai ficar no seu limite máximo.
Só que ao mesmo tempo, vamos supor que a Optimism tá lá parada, tá ociosa, né? Então, pô, existe um problema de balanceamento de carga, que é um problema clássico de computação. No caso do XCM, ele é capaz também de você pedir emprestado o tempo de execução de outra rede. Então, eu estou ali com minha parachain no máximo, tá sobrecarregada, e eu vejo que existe uma outra parachain ociosa. Eu posso ir lá, pagar as taxas para aquela outra parachain, pegar emprestada a execução dela, eu tenho certeza que ela vai executar a mesma coisa que eu, porque a base de código é compartilhada, e existe também vários mecanismos ali que garantem que eu não preciso confiar naquela outra chain, que ela tem um ambiente seguro. Então ela executa e manda o resultado de volta para mim. Então o XCM, além disso tudo, ele tem essa capacidade de a gente chama de load balancer, né? Em português seria tipo balanceamento de carga, basicamente. E esse é uma das novidades que foram mencionadas aí recentemente também. Ô, Lauro, e quanto tempo demora para essa mensagem passar de uma chain para outra e para ela ser postada na blockchain mesmo, assim, para ser comprovada ali? Porque eu imagino que existe um tempo, né? Quando eu faço uma Isso. bridge a Optimism não tem comunicação direta com a Arbitrum. Preciso usar uma cross-chain bridge ali. E demora para fazer essa comunicação. Quanto tempo demora aí na Polkadot? Então, esse é um dos grandes diferenciais da Polkadot, que ela tenta eliminar essa necessidade de cross-chain, de pontes, né? Ela tem um cross-chain nativo, que toda mensagem passa necessariamente pela Polkadot. É como se a Polkadot fosse a ponte, mas é uma ponte segura, sem necessidade de confiança, trustless, né? Então ela sempre toda transação sempre está limitada ao tempo de criação de blocos da Polkadot. É no mínimo 6 segundos, por enquanto, né? Hoje é isso que leva para um bloco na Polkadot atingir finalidade. De 6 a 12 segundos. Que são dois processos ali. Tem um processo de finalidade probabilística, depois uma finalidade provável, digamos, determinista, concreta, né? Cara, assim, Irreversível. na prática, assim, se você está transferindo, por exemplo, você está com um SDT numa rede e você está transferindo para outra. Cara, assim, uns 6 segundos, pronto. Já transferiu entre as duas redes, sabe? Imagina você transferir entre duas Layer 2 Muito assim, rápido. tão rápido. Cara, já fiz muito isso e é Isso. muito rápido. 6 a 12 segundos, às vezes, dependendo da complexidade, pode levar um pouco mais, eu acho que até 60 segundos, mas aí está sendo trabalhado um negócio que chama Synchronous Backing, que é uma otimização para tentar reduzir tudo para no máximo 6 segundos. E aí no futuro a gente ainda pode tentar reduzir esses 6 segundos para 1 segundo e tal, mas precisa ser feito de maneira gradual para não comprometer a descentralização, a segurança, né? Essas coisas que a gente já conhece. Mas em média é isso, de 6 a 12 segundos e no máximo 60 segundos. E barato. E É, barato também. Bem E barato. Coisa barato. de 6 cents, 12 cents de dólar. Muito interessante isso. Eu aprendi algo novo aí que eu não sabia, esse tempo de finalização do bloco. Boa. Com a Polkadot, então, 1.0 praticamente finalizada, qual a avaliação pessoal dessa entrega para a comunidade? Só lembrando que o white paper da Polkadot foi escrito há o quê, Lauro? 7 anos atrás, né? Então, agora 6. podemos... 6 anos atrás. Agora podemos afirmar que a Polkadot 1.0 praticamente finalizada. E aí o Gavin Wood fez uma palestra recente no Decore 23, lá em Copenhague. O que você tem a dizer sobre essa finalização? Qual que é a avaliação, a entrega à comunidade da Polkadot 1.0? Ela definitivamente entregou o que se propôs. E isso é muito raro, muito interessante do ponto de vista de engenharia. É muito raro um projeto que tenha seguido à risca o white paper, que não tenha sido obrigado a pivotar porque descobriu que não ia funcionar aquilo. Então, nesse ponto, assim, foi um grande feito de engenharia. Mas agora precisam de adaptações, porque a gente entendeu que o mercado tem demandas mais
mais urgentes, que precisam de mais flexibilidade. Então, a Polkadot ela entregou essa visão 1.0 de você conectar várias parachains e tal. Mas a gente até previu no white paper que ia ser necessário esse modelo um pouco mais flexível e tal, mas não era nada não era nada absoluto ainda. Com o lançamento da 1.0 e o feedback que a gente teve nos últimos 2 anos, ficou muito claro que a gente precisa ter uma redução na barreira de entrada das parachains. E talvez mais que isso, a gente tem que flexibilizar o tipo de rede que pode se conectar com a gente, não apenas parachains. Então, eu diria que Polkadot 1.0 foi um sucesso, do ponto de vista de engenharia, pelo menos, né? Do ponto de vista de mercado, já é outra discussão, mas do ponto de vista de engenharia, definitivamente foi um sucesso. Tecnicamente, faltam alguns detalhes ali, faltam talvez umas semanas ou um mês para a gente cravar. Isso aqui é Polkadot 1.0, está finalizada, mas essencialmente é isso, já se alcançou. E agora a gente começa a discutir o que vem depois. A gente não sabe se vai se chamar Polkadot 2.0 ainda. O Gavin Wood não usou esse termo, mas a comunidade está usando. Tem gente usando o termo Polkadot ágil, ou Agile Polkadot, justamente para frisar essa questão de ter mais flexibilidade na venda dos blocos e tal, na venda de acesso à segurança compartilhada. E o mais interessante é que a partir daqui é uma construção conjunta, não é mais uma construção só dos fundadores que tiveram uma ideia e botaram no white paper. A partir daqui, a comunidade já está interagindo, a gente tem vários pesquisadores independentes que não fazem parte do core, já contribuindo com essa nova visão. Você tem alguma coisa a adicionar aí, Luiz? Não, cara, só complementando ali, talvez, sobre essa diferença, assim, o quão grande foi esse marco, né, da Polkadot 1.0 mesmo, é que a gente está vendo agora projetos como as Layer 2 da Ethereum seguindo o mesmo esquema de modularização que a Polkadot seguiu, que é criar um kit de desenvolvimento para blockchains. Então, cada Layer 2 agora tem seu kit de desenvolvimento, né? Tem a Optimism tem o OP-Stack, a ZK-Sync também tem o ZK-Stack, cada uma está aqui no seu kit, a Polkadot tem o Substrate. Eles têm a ideia de escalar o endgame, né, da Ethereum, assim, seria as Layer 3, né? Seriam aplicações de caso de uso específico nas Layer 3 e cada Layer 2 teria seu conjunto ali de Layer 3 para caso de uso específico. Que é basicamente o que a Polkadot faz. Então, acho que a Polkadot se compara mais com a Polkadot em si seria como se fosse uma Layer 2 que conecta várias Layer 3, assim. Só que, na verdade, a Polkadot já é tão ágil e mais... conseguiu fazer isso já numa camada 0, e enquanto as aplicações são nessa camada 1, assim, não precisou ter essa camada a mais, sabe? Não ter essa camada de Layer 3. Pode ter, se quiser, mas eu acho que a estrutura que ela entregou é tão tão avançada assim que está servindo de exemplo para vários outros ecossistemas, né, adotarem isso. Esse negócio de criar aplicações específicas, criar o kit de desenvolvimento e ter uma camada ali base que serve para segurança. Então acho que isso é bem foda, assim. Boa, legal. Realmente a gente está vendo isso em força no Ethereum. A gente narra quase todo dia uma Layer 2 nova surgindo lá. Tem muito player interessado nesse ponto e realmente é algo interessante que a Polkadot já traz. Não é de agora, né? Luiz, mas cara, você fez uma thread muito legal no Twitter, trazendo aqui para o pessoal do Brasil alguns pontos levantados aí no que vai vir a ser a Polkadot 2.0, né? Tem como você trazer alguns desses pontos para a gente aqui? São 2 pontos principais assim dessa Polkadot 2.0. Primeiro, tem essa mudança de como as blockchains se conectam na Polkadot. Atualmente, na 1.0, as blockchains passam por um processo de leilão do espaço de blocos da Polkadot. Então, é leiloado no período de mais ou menos 1 a 2 semanas ali. Os projetos podem dar lances, e dependendo do maior lance dentro de um período de tempo, o projeto leva essa possibilidade de se conectar na Polkadot entre 6 meses até 2 anos.
Isso eles que escolhem. Mas o que a gente tem percebido é que os projetos só escolhiam o máximo, assim, 2 anos só para ter esse tempo extra aí. Porque é o mesmo preço, no final das contas. E aí, na Polkadot 2.0, o Gavin sugeriu mudar isso porque não estava sendo usado o suficiente esses 2 anos, né? Isso, inclusive, gerou muita, digamos que, decepção do pessoal quando lançaram as primeiras parachains, porque já era esperado que ia lançar e já ia ter aplicação ali para você usar, sabe? Então, não foi assim. Os projetos começaram a desenvolver, e assim, 1 ano depois que começou a realmente ter aplicações para serem utilizadas. Então, usou bastante, assim, período de tempo ocioso. Enquanto que nessa nova visão, assim, esses espaços de blocos de segurança, na verdade, vão se chamar core times. Então, as parachains vão, na verdade, comprar esses core times, em vez de alugar, igual como era antes. Eles vão comprar no período para 4 meses. Então, quer dizer, 1 mês, 4 semanas. Não é mais aquela coisa de 2 anos, assim. Agora é uma perspectiva mais ágil, né? Por isso que tem esse nome também de Polkadot ágil, porque querem esse sistema que você consiga ter uma certa previsibilidade, que é esse período de 1 mês, mas vai estar sempre ali rotacionando a cada 1 mês, né? Então você vai ter que ter vários core times para rodar por muito tempo. Você tem que ir acumulando ali core time, renovando esse core time. E esse core time, eles estão planejando que sejam NFTs, e você pode, inclusive, dividir essas NFTs em períodos distintos assim, de core time. Então, cortar NFT no meio para que seja dividir em 2 semanas, sabe? Não ser uma NFT de exatamente 4 semanas. Então, tem essa mudança de que antes as equipes travavam o DOT nesse período e depois pegavam de volta. E agora elas pagariam pela vaga e esse DOT ficaria com a Polkadot. E também tem outra mudança em relação... Porque tem as parachains e vão ser lançadas agora, nesse final de ano, as parathreads, que seriam redes que se conectariam com mais velocidade na Polkadot. Não teria esse período de leilão que tem hoje na 1.0, de 6 meses, 2 anos, tudo mais. Seria uso dinâmico e já ágil assim também da rede, da Polkadot. Só que elas não foram lançadas ainda. Nessa nova versão estão querendo chamar de Instantaneous Core Time, assim, para você conseguir esse Core Time da Polkadot, essa segurança e interoperabilidade de forma instantânea. Também, isso não mudou muito da 1.0 para 2.0, ainda vai ter esse negócio de mecanismo instantâneo. O que mudou mesmo mais seria as parachains, né, em relação às parathreads. Porque as parachains antes tinham esse período longo, assim, agora é esse período mais curto, mais rápido, mais ágil. E também tem uma coisa que o Lauro falou, que foi outra mudança, que é usufruir mais do XCM, que é essa troca de mensagens entre parachains. Basicamente, tem uma ideia nova, não é tão nova assim, mas é uma coisa que quer ser muito mais utilizada, que pretende ser um dos pontos fortes da Polkadot no futuro, que são os accords, que são acordos entre parachains. São zonas comuns entre parachains, utilizando do XCM. Como o Lauro falou antes, você tem essa capacidade de transferir códigos, de transferir ativos, enfim, transferir qualquer tipo de mensagem, e também construir zonas de acordo em comum, em que não tem fricção, não tem nenhum tipo de desacordo, então você tem a garantia de execução dos 2 lados. Então você tem uma parachain que concorda, entra numa zona de acordo com outra parachain e lá elas vão conseguir construir aplicações em conjunto, inclusive até a nível de interface, assim, a nível de experiência de usuário. Tem um mecanismo que eles estão criando agora, chamado CAPI, CAPI. Coincidentemente, é como a gente chama as capivara aqui no Brasil, né? Eu achei até engraçado. A gente brasileiro zoando isso e eles lá, qual que é a graça com os cap?
Mas é esse mecanismo aí que você consegue... isso vai ser usado para criar esses acordes, esses contratos em comum entre blockchains. Não necessariamente só duas, podem ser 3, 4, 5. Eu imagino que quem mais vai usar isso são blockchains que têm ali casos de uso em comum. Então elas vão conseguir usufruir as aplicações uma das outras, mas não tá restrito a isso, né? Então, isso melhora muito a questão de experiência de usuário em ambiente multi-chain. Porque hoje a gente tem muitas redes e a experiência normalmente é isolada numa rede. Então, se você entra na Arbitrum, é a experiência da Arbitrum. Se você entra no aparatinho da Polkadot também, por exemplo, você tem ali as aplicações que você usa nela ali. Você não consegue usar, se você quer usar aplicações de outra rede, você vai na outra rede. Nesses acordes, você teria aplicações que usam várias redes numa coisa só. Exemplos, né, para facilitar a gente entender melhor. Um dos exemplos que o Gavin Wood deu até foi de uma DEX que usa nativamente várias redes de uma vez só. Então, é um tipo de zona de acordo que é uma DEX multi-chain, por exemplo. Seria um tipo de aplicação. Então, você, por exemplo, tem uma blockchain, uma parachain, que é focada em contratos futuros. Só que você também tem uma outra parachain que é focada em ser uma DEX tradicional, estilo no swap. Se você une uma aplicação só usando essas duas redes, você tem uma aplicação que ao mesmo tempo consegue oferecer para o usuário na interface a DEX e os contratos futuros, como se fosse uma coisa só que o usuário, na verdade, está usando duas blockchains diferentes, e ele não... Então, até recentemente, na verdade, essa coisa de, Polkadot é difícil, Polkadot não é para as pessoas, são para os devs. Na verdade, sim, não está errado. Realmente, a Polkadot ela foi criada para realmente desenvolvedores conseguirem construir aplicações, só que ela tem esse ambiente extremamente complexo por trás, só que na face de usuário, assim, para que consiga ser extremamente prático e fácil e seguro também, principalmente, né? Então ela tem esse mecanismo todo que ninguém, assim, é complexo, é como se fosse a internet, assim, cara, ninguém entende direito como funciona a internet, mas a gente usa ela com uma facilidade muito grande. Essa é meio que a ideia ali da Polkadot, assim, construiu uma base ali muito forte, extremamente complexa, mas que no final das contas vai resultar em facilidade e praticidade para o usuário. Hoje a Polkadot é centrada mais para blockchains. E aí eu tenho na minha cabeça que a Polkadot fica no meio, a Relay Chain, e as blockchains conectam a ela. Mas com essa nova proposta do Gavin Wood, ele diz que a ideia da Polkadot não é mais estar no centro. Você consegue elaborar um pouquinho mais o que ele quis dizer com isso, Luiz? Sim, sim. Essa visão realmente é da Polkadot 1.0. É meio que também dá para fazer referência com a Ethereum hoje, por exemplo. A Ethereum ela está no centro das Layer 2. Hoje a Polkadot, na 1.0, ela está no centro, oferecendo segurança para as parachains de camada 1. Então, hoje ela funciona assim, mas essa ideia da Polkadot ágil ou Polkadot 2.0, não importa como chama, ela quer que a Polkadot seja 100% modular. Então, volta naquela questão de arquitetura de shardings, de você dividir não só as Layer 2, mas a própria camada 1 ali, que era anteriormente a ideia da Ethereum, ter 76 shardings, alguma coisa assim. Eu lembro na época que teve bastante discussão sobre isso. E no caso da Polkadot, essa ideia de sair desse ponto central seria a própria Polkadot se subdividir em várias redes separadas. Só que no final das contas, todas conectadas na própria segurança de uma rede que seria a Relay Chain da Polkadot, e a Polkadot seria outras redes também para outros tipos de uso. Então, teria a Polkadot Relay Chain, teria a Polkadot Broker Chain, que seria a rede que faria esse controle de vagas de core time que eu falei. Teria a Polkadot Asset Hub, que
que seria um hub de ativos, que é uma rede só para mintagem de ativos. É, a Polkadot, enfim, são a Polkadot Bridge Hub, que é uma, uma rede da Polkadot só para pontes de terceiros, não a ponte nativa da própria Polkadot, XCM. Então, assim, modularizar 100% da Polkadot, então, até para governança teria uma rede própria para isso, então teria rede para todo tipo de caso da Polkadot ali, todo o sistema da Polkadot ia ficar dividido em várias sub-redes, então não teria mais aquela Polkadot única e que faz muita coisa no centro, apesar de cuidar só da segurança, ainda tem muita coisa envolvida ali. Até o stake, por exemplo, poderia ser em outra blockchain. Então, modulariza muito, assim, a Polkadot, sabe? É, então, isso torna o sistema muito mais aberto, assim. Tem redes, por exemplo, que vão se conectar com esse hub de ativos, esse asset hub que eu falei, vão usar partes específicas ali que interessam a eles. Então, a Polkadot não fica sozinha ali no centro. Vai ser uma coisa muito mais como se fossem células, assim. Bem mais aberto e muito mais escalável, porque tira o peso, que na verdade já nem era tão grande, da Relay Chain em si. Então a Relay Chain se divide em várias redes e todo o peso também se divide para várias outras blockchains. Quando você fala core time, é a mesma coisa que block space, no caso, certo? É o Isso. mesmo significado, é. Então, beleza. Então você disse que esse novo modelo, ele não vai ter mais o modelo de leilões. A nova Polkadot 2.0 não vai ter mais o modelo de leilões. Como que então essa mudança implica na abordagem do Token DOT? Qual que seria a nova utilidade do Token DOT? Uhum. Uma das coisas que tinham antes nesse modelo de leilão é que o projeto não precisava ter todo o dinheiro para conseguir a vaga. Como esse DOT ficava só travado, usuários poderiam ajudar os projetos num mecanismo chamado crowd loan. Eles ajudavam os projetos e nisso conseguiam moedas desse projeto, enquanto o projeto não precisava gastar com esse período de trava aí dos DOT. Eles não gastavam nada, não travavam nada, os usuários travavam e recebiam em contraparte moedas desse projeto. Isso funcionou bem como método de distribuição de moedas, assim, ajuda bastante na distribuição inicial, é tipo um airdrop, ajuda bastante. Isso fez muito sucesso na Kusama, porque foi em 2021, então pegou a Bull Run ali, então foi que foi o negócio, teve resultados muito bons. Na Polkadot acabou sendo no período do bear market ali, no final de 2021, bem final ali, dezembro. Então acabou não trazendo resultados tão bons quanto foi na Kusama. Mas, em geral, esse mecanismo também, hoje em dia, acaba que não está sendo tão usado assim pelas equipes. Eles estão preferindo eles mesmos, como no momento está baixo, em bear market e tudo mais, o preço da vaga está baixo, eles mesmos travando os DOT, se autofinanciando, digamos assim, por essa vaga. Enquanto que no modelo do 2.0, esse DOT não seria mais travado, esse DOT seria realmente pago pelas equipes, então acaba tirando a necessidade do crowd loan, dos usuários participarem também, e com esse DOT nas mãos da Polkadot, a cada 4 meses, né, que seria um pago para a Polkadot, a ideia inicial do Gavin Wood foi que esse DOT seja usado para o tesouro, fique no tesouro e a governança decida o que faz com ele. Mas a comunidade, principalmente por causa do sucesso de queima da Ethereum e tudo mais, se fala muito nisso, né? Começou a estar querendo apoiar que, na verdade, esses DOTs sejam queimados. Porque já tem outras fontes de financiamento para o tesouro, né? Que é a inflação. Então, se já tem inflação, o pessoal fala, pá, então pode queimar esse DOT. De certa forma, a queima, apesar de ser tratada como meme em geral, assim, porque ela por si só não agrega muito valor, você está literalmente queimando dinheiro, né? Então, realmente, assim, se você parar para olhar, não faz muito sentido, dá para usar o dinheiro para outra coisa em vez de queimar. Mas, de certa forma, ela é como se fosse
distribuição igualitária de capital para todos os holders. Então a pessoa compra o DOT e queima. Então ela distribui esse valor para todos os holders, enquanto que se vai para o tesouro, é, algumas pessoas, poucas pessoas, ou um grupo, ou uma pessoa vai usufruir desse DOT. Então é uma discussão que está rolando ainda, mas ainda não está 100% definido ainda como vai ser, apesar de estar indo para esse lado de queima, né? E também as parathreads, foi o que eu falei antes, que usariam de forma instantânea esse core time da Polkadot, esse block space, é, elas também fariam esse papel de estar possivelmente queimando o DOT, né? Até na Polkadot 1.0 tá se pensando nisso, de que as parathreads queimem conforme vão usando ali, como se fosse toda vez que a Layer 2 ali tá pagando taxa de gás para Ethereum, é como se na Polkadot toda vez que a parathread está pagando para a Polkadot ser usada, estaria queimando esse DOT. Isso na 1.0. E na 2.0 também está se planejando uma coisa parecida com isso. Mas em geral ainda são planos, não está muito definido ainda. Então acaba que tem essa nova dinâmica de tokenomics aí, que acaba entrando em jogo. A parte de governança também está muito mais sofisticada do que era antes. Governança é meio que um meme em cripto, né? Você fala, qual que é a utilidade do token? Governança. Mas ninguém governa nada. Então, meio que não serve para muita coisa. Nessa visão nova também, da Polkadot, querem que a camada social se envolva muito mais com como funciona com as decisões da Polkadot. Então, tem se criado grupos de incentivo, com incentivo mesmo, em DOT, para que as pessoas realmente participem, usem o seu poder de voto de DOT, principalmente numa parachain nova chamado coletivos. E esses coletivos têm coletivos para o principal coletivo, acho que está surgindo, é o Fellowship, que é a Irmandade. Então essa Irmandade consegue, de certa forma, ditar mais ou menos o que eles acham ideal. Eles não conseguem cravar, mas conseguem dar opinião sobre o futuro das atualizações na Polkadot. Consegue dar opinião nas novas atualizações. E nisso também envolve outros tipos de coletivos que usariam também DOT, tanto na criação de coletivos quanto ali entre eles na criação de novas propostas e tudo mais. Seriam várias criações de subDAOs ali nesses coletivos. Então, tem esse uso dos coletivos de DOT, tem o uso na própria governança, tem o uso na venda de core time, tanto para parachain quanto para parathread. E, Lauro, agora que você chegou aí, dá um puxado aí que eu tava falando do uso de DOT e tudo mais. Se quiser complementar aí com mais alguns, que você viu aí essa nova visão Perfeito. da 2.0. Uhum. Eu acho que o 2.0 ou o Polkadot Ágil, seja lá qual o nome que for vingar, ele é uma tentativa de ouvir o feedback do mercado e se adaptar. A Sim. gente acredita que Polkadot 2.0 ela deu certo, mas ela precisa de adaptações, ela precisa de modificações. Nada, não é uma mudança assim. Pode parecer uma mudança radical, mas não é tão radical assim. Digamos que o princípio da Polkadot se mantém o mesmo. O principal uso do DOT continua o mesmo, que é stake, governança. O que muda é o que a gente chama de time to market, que é essa demora que leva para um produto sair da ideação até chegar na mão do usuário. Então a Polkadot sofre bastante com isso, porque você tem essa barreira de entrada que você precisa passar por um leilão, né? Primeiro você precisa juntar muito DOT, convencer as pessoas a se juntarem a você, passar por um leilão. Tem toda uma parte técnica ainda de como levantar a parachain, enfim. Então essa flexibilidade ela faz com que você não necessariamente precise, para acessar a Polkadot, você não precisa necessariamente ser uma parachain. Isso já é interessante porque
os core times eles podem ser apenas contratos inteligentes. Existe essa nova modalidade também, então eu não vou precisar rodar uma blockchain inteira, posso ter uma coisa mais híbrida, uma coisa mais simples ali, uma coisa intermediária. E isso faz com que, obviamente, quem tem interesse em desenvolver e usar a segurança compartilhada da Polkadot tenha mais dinamicidade, tenha mais um acesso mais facilitado. Isso traz mais, possivelmente, se der certo a nossa tese, traz mais demanda pelo token DOT também, que é uma das críticas que a gente tem recebido, né? E e a gente finalmente começa a destravar alguns usos do XCM, como o exemplo que o Luiz deu ali dos espaços de acordo, o Accord Space. Esses espaços de acordo, outra forma de tentar entender eles é como se fossem tratados entre diferentes zonas soberanas. Então, uma analogia que a gente faz é com o Mercosul ou com a União Europeia, por exemplo. Existe um tratado entre vários países que compartilham algumas leis e algumas normas. Por exemplo, você pode usar seu passaporte todo dentro da União Europeia, né? Você tem acesso liberado para todos os países que pertencem à União Europeia, a moeda é compartilhada, enfim. Os espaços de acordo, eles podem funcionar de uma forma parecida, e isso é muito interessante do ponto de vista do usuário, porque imaginem que num futuro próximo, isso já está acontecendo, né? Que eu sou um usuário que eu tenho um NFT na Solana, eu tenho um NFT na Polygon, eu tenho um NFT na Ethereum, eu uso DeFi na Arbitrum, por exemplo. Cara, como é que eu administro tudo isso? Eu preciso primeiro administrar várias chaves diferentes, né? Porque eu estou em blockchains diferentes. Mesmo se eu estou em blockchains similares a Ethereum, eu ainda preciso administrar contas diferentes. Pode ser que a chave privada seja a mesma, mas as contas são diferentes. Eu preciso cruzar pontes para fazer isso. Eu preciso ter saldo em cada uma dessas redes. Se eu quero fazer qualquer coisa na Polygon, eu preciso ter Matic. Então, eu sempre vou precisar ter um pouquinho de saldo em cada uma dessas redes. E eu preciso saber qual que é o meu saldo em cada uma delas. Preciso ter alguma carteira que me facilite isso, né? Então, do ponto de vista de usuário, isso fica bastante complexo. A gente sabe, a gente mais do que ninguém sabe como é difícil usar o Web3. Como é difícil explicar o que é o Web3 para alguém e ainda mais fazer com que essa pessoa use e administre os seus ativos em várias redes diferentes. Então, o Polkadot tenta resolver esse problema abstraindo tudo e delegando tudo para a tecnologia resolver. E a visão final é que o usuário não precisa saber aonde, em qual, digamos, em qual... Fazendo analogia aqui com a União Europeia. Eu não preciso saber em qual país eu estou, eu só preciso saber que eu estou usando o euro. É isso que eu quero saber. Não importa se outros países usem outras moedas também, né? Como no caso das Paratins, cada uma tem a sua moeda. Mas a gente imagina um futuro onde o DOT ele vai ser soberano como um ativo de reserva, em que eu vou poder pagar as minhas taxas. Isso já é possível, inclusive, só não está habilitado em todas as Paratins. Eu posso pagar tudo em DOT. Então eu só preciso me preocupar com o DOT. Se eu não tiver saldo em alguma Paratim que vai estar executando o meu contrato, por exemplo, que vai estar executando alguma ação para mim, eu não preciso saber nem que aquela Paratim está sendo envolvida, eu não preciso nem saber que ela existe. Eu só preciso saber que o que eu quero que aconteça está sendo executado. E num futuro ainda mais distante, a gente imagina que não seja necessário nem ter o DOT em si. Isso aí, dependendo do modelo de negócio, pode ser resolvido de outra forma. Mas por enquanto é isso. Assim, a gente está vendo novas formas de utilizar o DOT, novas formas de diminuir as barreiras de entrada para as Paratins e novas formas de flexibilizar e alavancar o uso da segurança compartilhada e, consequentemente, da interoperabilidade. E
eu acho que ainda é tudo muito novo e tudo muito abstrato, e por mais complexo que pareça, no fim vai ficar mais simples para o usuário. A gente vai saber se deu certo mesmo se a gente começar a ter mais aplicações surgindo. E essa é a grande. O Gav até falou disso assim, na palestra. Essa é a grande mudança de mentalidade que a gente tem que ter agora. A gente focou muito em construir infraestrutura e tal, muito em blockchains e não sei o quê, mas agora chegou num ponto de maturidade que a gente precisa mudar a mentalidade e focar em apps, porque se não tiver apps, se não tiver casos de uso, ninguém vai usar, não vai atrair usuários. Então, a gente chegou nesse ponto agora. A gente vai começar a ter apps, esses apps precisam ter casos de usos bons, e a gente vai ter certeza que funcionou quando surgir um app que as pessoas conseguem usar de forma simples e que tem muitos usuários. É mais ou menos o que aconteceu na Ethereum de 2016 até 2020. 2016, 2015 até, né? Basicamente não tinha nada para fazer na Ethereum. 2015 só conseguia fazer transferências de uma carteira para outra. Era até muito difícil fazer isso, você não tinha carteira simples, a Ledger não era disseminada ainda, não tinha MetaMask, então era bem difícil fazer qualquer coisa em Ethereum, a gente falava muito de infraestrutura. 2016 começam as ICOs, começam a surgir alguns projetos, e só em 2020 que a gente foi ter o primeiro aplicativo que realmente teve um caso de uso real, que foi o Uniswap, e aí sim a gente começou a ter usuários e atividade real acontecendo na Ethereum. E eu acho que a Polkadot está nessa trilha também. A gente está chegando nesse ponto onde agora deve surgir a primeira Uniswap da Polkadot. A minha aposta está na HydroDX, que é uma parachain de DeFi avançada, muito interessante. Eles têm uma solução muito legal de Omnipool, que é uma espécie de... É uma DEX, uma corretora descentralizada, mas que em vez de você ter pares de um ativo para outro, fica tudo na mesma pool. Você pode prover liquidez de um único ativo, você não precisa dividir em 2 ativos, você pode prover só de um. O impairment loss é reduzido por causa disso. Existe uma eficiência de capital muito maior, porque você não está fragmentando a liquidez em vários pares. E além disso, eles têm uma ferramenta de DCA automático. DCA é o Dollar Cost Averaging, que é uma forma de você se expor ao mercado de maneira que neutraliza a volatilidade. Você sempre vai comprando ali uma quantia específica, toda sob um intervalo de tempo. Você pode comprar a cada 1 hora, a cada 24 horas, a cada 1 mês, não importa, você pode configurar isso. E você diz qual que é o seu orçamento e quantas vezes isso vai acontecer. E o mais legal da HydroDX é que ela integra com outras parachains e você pode pegar o tesouro de uma outra parachain, por exemplo. Então, eu tenho um tesouro lá de uma parachain em um determinado token e eu quero converter esse tesouro aos poucos para uma stablecoin para ter mais previsibilidade. Então, eu posso sair de uma outra parachain, me conectar com a Hydra e automaticamente utilizar a Hydra para fazer esse gerenciamento para mim. Tudo num contrato só, a pool da HydroX? Tudo um contrato só ou são vários contratos? Eu não sei te dizer do ponto de vista ainda mais técnico, eu não estudei a fundo assim o código para saber te dizer. Eu acho que não é nem o pouco que eu sei assim tecnicamente é que não é nem um contrato inteligente de fato, não é em Solidity, né? É construído dentro do próprio blockchain em Rust, então são módulos. Eu vou ficar devendo assim essa resposta, preciso estudar mais esse case bem interessante. Boa, mas muita coisa legal aí, muita novidade também que a gente vai ter que acompanhar nos próximos passos, nos próximos tempos também. Agora, Luiz, cara, vou puxar uma pergunta um pouco diferente aqui, puxar um papo para um outro lugar, né? A gente está vendo cada vez mais com toda essa maturação, principalmente que a gente está trazendo aqui, o interesse até mesmo de institucional na Polkadot, né? A gente viu a Deloitte, por exemplo, fazendo uma integração ali com tecnologias diretamente da Polkadot. E aí eu queria perguntar para você, Luiz, cara,
o ecossistema, você mesmo como entusiasta e participante dessa comunidade, esperava que em menos de 2 anos de Parachains a gente já teria algo nesse sentido? Ou isso foi um ponto mesmo fora da curva ali, da previsão ali, até do roadmap que a comunidade tinha para as Parachains da Polkadot? Cara, boa. Eu particularmente não esperava que já fossem ter parcerias de nível tão alto assim, sabe, no ecossistema da Polkadot. Eu acho que realmente foi muito rápido esse desenvolvimento. Basicamente, então, foi um ano de desenvolvimento dessas parachains e agora elas estão nesse período de expansão, né? De começar o efeito rede ali, começar a ter mais aplicações, mais gente usando, mais conexões com casos de uso de parcerias, enfim. E esse período realmente veio com tudo. A Deloitte foi um grande exemplo, inclusive a Deloitte está se envolvendo até na governança da Polkadot. Ela começou a se envolver, mandou uma proposta lá para começar a fazer uns serviços diretamente para a própria Polkadot, para a rede, né, a serviço da comunidade. Então os holders estão voltando para Deloitte, assim, acho que a Web 2 nem sonhava com uma coisa dessa, assim, sabe? Imagina eu, Lauro, todos aqui com Dot, contratando o serviço da Deloitte, assim. É muito louco, assim, é coisa de DAO mesmo, assim, bem avançado, enfim. E outras parachains também estão chegando com esse tipo de parceria, a Star fazendo vários hackathon com a Sony, é, enfim, uma empresa de jogos muito grande, que é a Mystic Games, que desenvolveu. Eles focam muito em mobile, mas eles tiveram, por exemplo, Blancos, que fez sucesso até como um dos primeiros jogos envolvendo blockchain. Lançaram até, acho que na Epic Games, no mercado de jogos da Epic Games para PC. É, e eles também principalmente focam em jogos de celular, que fizeram muito sucesso também. Lançaram um jogo de futebol americano que fez bastante sucesso, muitos downloads. Ficou em top 1 durante um bom tempo, assim. Então, são empresas e projetos realmente grandes, assim, que está começando a surgir essa notoriedade de questão de quão fácil é você customizar a rede para casos de uso e começar a atrair esse capital, tanto intelectual quanto financeiro, de fora dessas grandes empresas, grandes negócios, né? Legal. Eu queria avançar então, puxar uma pergunta feita pelo Why So Serious. Aí eu não sei quem que vai ser o melhor para responder sobre a Kusama. Ele quer saber sobre o futuro da Kusama. Então a pergunta dele: com a liquidez e a tech focada para a rede da Polkadot e com o movimento de experimentação proposto pelo Gavin Wood, o Expect the Chaos, ganhando força entre devs e comunidades, o que esperar da Kusama sobre a ótica de investimento? Cara, acho que essa eu vou deixar pro Lauro, porque ele tá envolvido aí na blockchain humana, na Kusama Society, e recentemente ele tá cada vez mais envolvido com a Kusama. Eu acho que. Eu gosto muito da Kusama também. Inclusive tem mais KSM que DOT, só pra. Mas vou deixar com ele aí, pode falar aí, Lauro. Então, esse é um dilema, assim, porque a Kusama ela tem uma função extremamente importante, que é ser a rede canário. Então, ela é como se fosse um mecanismo de segurança adicional da Polkadot, onde todo o código que vai para a Polkadot precisa passar pela Kusama primeiro, precisa ficar alguns meses ali na Kusama. Então, por exemplo, a Polkadot passou por uma atualização muito grande recentemente, que foi a governança aberta, o OpenGov, que é uma mudança radical que faz com que a governança, o acesso ao tesouro, seja feito agora por holders e não mais por um conselho eleito. Só que para isso acontecer na Polkadot, primeiro precisou ficar vários meses na Kusama, precisaram ser aprendidas várias coisas, né? O código depois foi auditado e aí sim foi para a Polkadot. Então a Kusama sempre vai ter essa função. Dificilmente, talvez eu diria nunca, ela vai deixar de ter esse papel. Polkadot sempre, a gente imagina que Polkadot é um organismo vivo que sempre vai estar recebendo atualizações, sempre vai estar tendo que se adaptar ao mercado à medida que a humanidade muda, que mercados mudam. Então, a Polkadot sempre vai precisar evoluir, sempre vai precisar ser modificada,
e a Kusama sempre vai vir na frente, absorvendo essas mudanças, testando essas mudanças, quebrando se for necessário e tal. Então, do ponto de vista do que a gente chama de inovação radical, a Kusama é um exemplo excepcional, assim, incrível. É um estudo de caso fantástico. Como veículo de investimento, é difícil dizer porque a gente tem muito o foco, né, o ponto focal acaba sendo a Polkadot. A marca que aparece é a Polkadot. As discussões que a E olha o gente sorriso do tem, Luiz sumindo, ó. é, eu também fico um pouco triste. Mas é o que acontece, assim, né? Tipo, Não, eu acredito que faz parte também, assim. Eu acho que pra Kusama crescer, a Polkadot tem que crescer primeiro, assim, particularmente. e aí a gente faz algumas analogias, assim, de como se a Kusama fosse como se fosse tipo um país anarquista, assim, com várias liberdades, e a Polkadot não. A Polkadot já é essa coisa mais parecida com a União Europeia, uma coisa super conservadora, que precisa ter muita segurança, precisa ter muita previsibilidade, que vai estar lidando com possivelmente trilhões de dólares, que vai ter talvez grandes representantes, os maiores CEOs do mundo, ou até presidentes de países participando da governança no futuro. E tudo isso, a Kusama servindo como esse, esse mecanismo de segurança adicional. Uma das formas de resolver talvez o problema de liquidez que a Kusama sofre, por ficar, por ficar ofuscada em relação ao Polkadot, é quando houver uma ponte entre Polkadot e Kusama, que deve surgir nos próximos meses. É mais desafiador criar uma ponte entre Polkadot e Kusama porque as duas são independentes, cada uma tem seu conjunto de validadores. É diferente de uma parachain que compartilha os mesmos validadores. Então, precisa existir uma tecnologia mais robusta que consiga sincronizar a validação entre Polkadot e Kusama de uma forma que nunca foi feita antes, inclusive. Não é uma ponte clássica, é uma ponte que utiliza o XCM, que consegue alavancar a segurança dos dois conjuntos de validadores. Então, essa ponte ainda está sendo desenvolvida. Quando ela for desenvolvida, eu acho que vai ser um grande salto de destrava de valor, porque você vai poder a liquidez vai poder circular entre Kusama e Polkadot de maneira muito mais fluida e, e mitigar esse problema da Kusama. Infelizmente, Kusama nunca vai ter os holofotes, eu acho, a menos que alguma coisa. Algumas pessoas até brincam que a Kusama é tão caótica, tão inesperada, que pode ser que a comunidade decida fazer um motim e se rebelar e a Kusama vai engolir a Polkadot, vai ser maior que a Polkadot. Então, é possível, mas acho pouco provável. Boa, boa, legal. Galera, tem muita pergunta pra gente fazendo, eu tenho vários pontos que eu quero trocar ideia com vocês, mas por razões de tempo também a gente já vai ter que ir encerrando por hoje, mas temos algumas perguntas antes da gente finalizar, é claro, né? E essa aqui vai direto pro Luiz. Luiz, cara, como é que é o status da Polkadot no Brasil, cara? O que a gente pode esperar da Polkadot no Brasil nesse ano de 2023 ou até mesmo 2024? Uhum. Pô, cara, bem legal. Pô, vocês estavam aí já pelo menos eu vi o João lá, no evento que rolou há umas 2 semanas no Blockchain São Paulo. E tinha o stand da Polkadot lá. Em geral, assim, tanto a Web3 Foundation como a Parity, essas empresas por trás da Polkadot têm visto com mais interesse, assim, a América Latina e Brasil, como um dos maiores países aqui, muito mais interesse ainda, né? Então, tem tido mais interesse em financiar iniciativas para cá. Nós mesmos, como comunidade também, a gente está se movendo para começar a formalizar algumas coisas da comunidade da Polkadot Brasil aqui. E também para atrair tanto quanto pessoas que querem construir na parte de arte, ou só novos usuários, ou desenvolvedores. Enfim, em geral, atrair muito mais gente, atrair muito mais. Mostrar os casos de usos que tem. E também tem tido esse incentivo também da própria Web3 e da Parity. Inclusive,
Até a gente está planejando aí participação em mais um evento perto do final do ano, no Rio, também com a ajuda da Polkadot, né? Então tem sido sim olhado muito, a gente está tentando trazer mais esse awareness, esse conhecimento do pessoal do que tem na Polkadot para ser usado, porque como a gente falou, já teve esse tempo de maturação aí de um ano das parachains, então agora tem como usar muita coisa, assim, que era uma coisa que não dava muito para falar antes, tipo, vem para Polkadot, mas não tinha muito o que fazer, além de fazer stake, essas coisas básicas, e agora tem muito o que fazer, então a gente está principalmente nesse papel aí de mostrar o que tem a ser feito para os brasileiros, né? Principalmente eu estou tweetando muito em português mesmo, para chamar mais atenção do pessoal aqui no Brasil, por exemplo. Em geral, a gente está buscando muitas iniciativas para o público brasileiro mesmo. Uma coisa que eu gosto bastante da comunidade da Polkadot, que eu venho aprendendo com o tempo, é que são poucos os maximalistas ali de Polkadot comparado, por exemplo, com o Bitcoin, até mesmo na comunidade do Ethereum. Vocês mesmo, o Luiz tem lá no Twitter dele que ele gosta da Polkadot, Ethereum e Cosmos, que são chains que teoricamente concorrentes. O próprio Lauro tem não sei se ainda você tem a maior posição em Ethereum. Enfim, eu acho isso fantástico, porque a gente não tá só visando uma winner takes all, mas eu acho que é um futuro onde todos, né, vai ter espaço para todo mundo. Eu acho isso fantástico. Já nisso também, eu queria saber as redes sociais de vocês, Luiz, sua rede social, onde que as pessoas encontram você. Se você quiser falar também de algum projeto que você está trabalhando, fica à vontade. Eu tô principalmente no Telegram e no Twitter. No Telegram é @wild.appeared, um meme aí que eu fiz com um Pokémon, assim, de um Pokémon novo apareceu, o wild.appeared, porque ele entrou na jogada, assim, da corrida das blockchains, enfim, foi um meme que eu fiz há um tempo atrás aí, então vocês podem colocar o arroba aí, acho que talvez na descrição e tudo mais, fica mais fácil. Eu tô principalmente no Twitter e no Telegram, no grupo da Polkadot Brasil, né? O grupo chama Polkadot e Kusama Português no Telegram. Então você vai me ver lá ou no Twitter. E tem também o Twitter da Polkadot Brasil, que é Polkadot Underline Brasil. E você, Laura, o que você está trabalhando aí? Como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Todas as redes sociais que eu uso é sempre Lauro Gripa, @LauroGripa, dá pra me achar assim. No Twitter eu tento sempre. Eu sou meio bipolar, então às vezes eu decido falar só inglês, às vezes só português. Ainda não decidi o que é melhor. Mas a gente está tentando alimentar também o Polkadot Brasil, Twitter do Polkadot Brasil. A gente tinha um Twitter muito legal, que foi banido, infelizmente. E aí a gente está tendo que reconstruir ele agora. Então, Polkadot Underline Brasil. O sem underline foi banido. E coisas que eu estou trabalhando agora é que a gente tem uma pool de nomeação, que é bem interessante, que é uma forma de fazer stake simplificado. Você não precisa entender toda a complexidade de stake que envolve você nomear validadores e tal. Você só delega para a gente, entre aspas, confia na gente para fazer a nomeação. É tudo transparente, a gente sempre que a gente vai fazer qualquer modificação na pool, a gente avisa. Até hoje a gente não precisou fazer nenhuma, a gente elegeu alguns validadores, a gente só acompanha eles estão tendo uma performance ótima e está tudo certo. A gente faz alguns relatórios bem simples, de tempos em tempos, falando o que mudou na pool em números, né? Quanto cresceu de DOT. Hoje a gente tem mais de 80 mil DOT em stake com a gente, são mais de 2 milhões de reais sob nossa tutela indireta. Por que é indireta? Porque não sai da sua carteira, você não precisa enviar a DOT para a gente, você só delega, né? Você só deixa sob a nossa supervisão, mas nunca, isso é importante deixar bem claro, né? A custódia continua sendo sua, quem fica na sua carteira, a gente em nenhum momento tem acesso aos seus DOTs. A gente quer crescer ainda mais esse pool, né? Quem sabe ele pode ser uma fonte, eventualmente. A gente faz hoje totalmente voluntário. Nosso interesse é só ajudar as pessoas a fazer stake.
Eventualmente, a gente talvez possa cobrar uma taxinha bem baixa de comissão, ali menos de 1%, ou por volta de 1%, para trazer alguma sustentabilidade para a gente pagar qualquer serviço que a gente use, tipo bots que a gente tem que a gente tem que rodar para manter a moderação das comunidades, esse tipo de coisa. E pelo tempo também que a gente dedica bastante tempo. Então a gente está buscando sustentabilidade nesse momento, né? Porque a gente faz muita coisa, a gente administra a pool, a gente gera conteúdo, nem sempre os conteúdos que a gente gera dão retorno, às vezes é totalmente voluntário, não dão retorno nenhum. A gente modera comunidades também, então todo dia ali tem que fazer alguma coisa, tem que banir algum scammer, tem que responder dúvidas, e tudo isso tem um custo, né? Então a gente está também trabalhando numa proposta para a governança de um valor para trazer um pouco de sustentabilidade para a gente. E a gente está pensando em algumas coisas legais para engajar as pessoas, quem sabe construir uma espécie de jornada onde você vai fazendo espécies de desafios e ganhando NFTs e tal, alguma coisa para engajar as pessoas e para ensinando elas como é que interage com a Polkadot, especialmente agora que a Polkadot tem coisas muito legais para fazer. Porque até um tempo atrás era igual a Ethereum antes de 2020, você não tinha muita coisa para fazer, né? Você não tinha muitas aplicações, agora tem. E além disso tudo, eu também estou trabalhando na Cusão Society, eu estou desenvolvendo a interface da Cusão Society. A gente está passando por uma atualização interessante, eu acho que em outro momento eu posso explicar melhor, talvez. Esse é um assunto que dá tanto pano para manga que poderia ser um episódio inteiro só disso, né? Mas basicamente é uma subDAO do ecossistema da Polkadot, que para você participar você precisa fazer uma tatuagem para entrar. O Gavin Wood é um dos membros, um dos principais membros, ele tem a tatuagem também. E ele terminou de criar a versão 2.0 da Society. A gente vai atualizar em breve, vai fazer várias mudanças, vai aumentar a capacidade de membros. Hoje a gente só pode ter 150 membros, mas agora a gente vai remover esse limite e vai poder ter mais membros. E a gente quer expandir o alcance dessa sociedade e tal, e fazer coisas que possam engajar as pessoas, principalmente quem gosta de tatuagem, quem tem um pouco mais esse lado artístico, essa veia artística, né? Então, são as duas principais coisas que eu venho trabalhando, e principalmente no Twitter eu vou postar qualquer novidade em relação a isso. Pô, que legal isso, hein? Fiquei muito impressionado. Que legal isso daí. Boa. Uma coisa que você falou aí que é interessante é que você estava dando a explicação de um trabalho que você faz, ter a própria custódia. Aí eu queria lembrar que acho que é algo que a gente compartilha, que o porquê que a gente dissemina essa informação. Porque eu acho tão valioso ter a própria custódia, eu acho o direito de ter propriedade digital tão importante para nossas vidas. Eu acho que isso vai revolucionar tudo e, por fim, ter aquela liberdade que a gente sempre quis. Então, é por isso que nós estamos aqui falando sobre blockchain, independente de qual tribo você é. Se envolva, vai lá, segue o Lauro, segue o Luiz e vamos construir, porque não tem mais ré, né? Esse foguete não volta mais. Eu acho que daqui para frente é mais pessoas entrando e a gente não vai parar enquanto todo mundo não tiver uma chave privada aí na internet. É isso, né, pessoal? Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Pô, foi animal o papo aqui hoje. Espero revê-los no futuro novamente. Acho que é isso, né, Cures? Tem alguma coisa mais a acrescentar? Pô, só queria agradecer de novo aí ao Lauro, ao Luiz. Pessoal, seguem eles nas redes sociais. Segue a Polkadot Brasil também. O pessoal lá fazendo um trabalho excelente, com muita coisa boa por vir. Eu já peguei uns alfas aí no último evento que o Luiz mencionou, então eu sei que tá vindo coisa legal pra caramba aí também. E também, antes da gente finalizar, queria fazer aquele disclaimer de sempre, que nada falado aqui foi, nem nunca será uma recomendação de investimento. Nem o Lauro, Luiz, Guelph, nem eu somos conselheiros ou somos instrutores financeiros para vocês. Nosso objetivo aqui é único e exclusivamente educacional. Nós somos somente a ponte da informação até você. O que você faz dentro da sua casa, das suas próprias decisões que você toma na sua wallet são de sua responsabilidade. Então façam suas próprias pesquisas e conte conosco
para tentar levar esse conhecimento aí para mais pessoas. De novo, queria agradecer a vocês, Lauro e Luiz, que toparam participar, toparam dar essa cara a tapa aqui para perguntar. O podcast de hoje foi muito, muito legal e com certeza vamos marcar uma V2 aí mais para frente, que não deu nem pra gente explorar um pouco o iceberg da Polkadot. Então, com certeza vão ter novas oportunidades e muito obrigado por toparem esse desafio aqui, galera.